Pois bem, meus queridos, eu vou mudar a pauta aqui para o Papa Francisco. Papa Francisco, de acordo com a CNN, sugere pela primeira vez que casais de pessoas do mesmo sexo possam ganhar a bênção. Ele está, segundo a manchete aqui, respondendo a cardeais conservadores, e daí existe lá a discussão, porque essa discussão está centrada no próximo sínodo, que é uma convenção mundial de bispos que atuam como conselho consultivo do pontífice. Entre 4 e 29 de outubro, essa reunião é realizada, e eu separei um pequeno vídeo aqui do Bernardo Kister, do Instagram, que vai deixar bem claro para vocês o que a gente pode esperar do sínodo, que envolve questões relacionadas aí à intenção do Papa, à igreja, à profissão da fé, tudo que vai nortear os próximos passos da Igreja Católica pelo mundo. A gente tem um vídeo separado aí? Por que a Vamos teologia lá. da libertação já é vencedora neste sínodo, a sinodalidade que está acontecendo aqui em Roma, mesmo antes dele acabar? Isso porque teses da teologia da libertação que eram discutidas 40, 50 anos atrás num grupo minoritário na América Latina e em alguns lugares da Europa, agora está sendo a tese central desse sínodo para a Igreja Universal. Qual tese? O fim da hierarquia. Como, por exemplo, está no livro do Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, Eclesiogênese, ou mesmo nas teses centrais, por exemplo, de Karl Rahner, grande teólogo inspirador do Leonardo Boff. Veja só, a tese era de que a Igreja, assim como o capitalismo, ela é hierárquica. Você tem Deus, Cristo, Papa, bispos e os fiéis. Isso seria uma hierarquia opressora. É preciso subverter a hierarquia e transformá-la como se fosse numa sociedade sem classe. E você tem Deus e o Espírito Santo e o povo de Deus todo junto, Papa, bispos e os líderes da comunidade em pé de igualdade, decidindo tudo. Ninguém tem mais privilégio que os outros. Essas teses que eram minoritárias, que foram inclusive combatidas, censuradas por Bento XVI em 1984, agora estão sendo discutidas para toda a Igreja Universal neste sínodo, que é esta visão sinodal, ou seja, de toda a Igreja caminhando e decidindo tudo juntos. É por isso que esse sínodo, por exemplo, tem leigos e leigas votando. Cerca de 27% da Assembleia são de leigos. Então, nós temos que tratar da teologia da libertação porque ela pode chegar na sua paróquia. Queria jogar, antes do Adriles, a Geisiane sobre o tema, porque ela é a nossa rainha católica, e falar da importância dessa pauta, que ela acaba sendo diminuída pela imprensa, né, Geisiane? Quando a gente tem o nosso Otávio Guedes, da Globo, falando do evangelho do ódio, o marxismo infiltrado na Igreja Católica é exatamente esta a definição. É o evangelho do ódio, é o evangelho do segregacionismo, da divisão, da quebra da hierarquia, da quebra dos dogmas, para relativizar tudo dentro da Igreja. Bom, o primeiro ponto é que o nosso GC, aliás, tá errado, tá? O Papa não sugeriu isso. Tá escrito aí, Papa sugere bênção a casais do mesmo sexo. Não, isso não foi dito. O que o Papa disse é que primeiro que existem vários tipos de bênçãos dentro da Santa Igreja Católica, e ele é claríssimo quanto ao sacramento, tá? Para nós é um sacramento, é um dos 7 sacramentos da Santa Igreja Católica. Ele é claríssimo quanto ao sacramento do matrimônio. E o sacramento do matrimônio só existe entre um homem e uma mulher, com abertura à vida, né? Com abertura natural à vida, geração de filhos. Foi isso que o Papa disse. Ele não sugeriu em nenhum momento que casais homossexuais que vão receber ali a bênção, né? O que gera bastante curiosidade em mim é porque se o movimento LGBTHDMI odeia tanto a Santa Igreja Católica, acha que ela é o fruto do patriarcado, é o fruto de tudo aquilo que não presta no planeta, por que raios vocês querem um sacramento da Santa Igreja Católica? Se vocês nos desprezam tanto, se vocês nos acham tão fanáticos religiosos, se vocês nos acham malucos, doidos, varridos, por que raios vocês fazem tanta questão de querer mudar as regras, mudar aquilo que o próprio Deus instituiu da nossa igreja? Ora, siga a vida de vocês. É engraçado que querem obrigar o católico a ser tudo.
menos católico. O Papa o Papa Francisco, saudades do Bento XVI. O Papa Francisco, ele de fato tem um cunho mais comunista, mais marxista, e é sabido disso, ele já deu várias opiniões a respeito disso, mas é importante a gente também colocar que os bispos que informam o Papa são os bispos da teologia da libertação. Os bispos, por exemplo, aqui no Brasil, que têm mais autoridade para passar algum tipo de informação para Roma, são os bispos da CNBB. A CNBB ela é totalmente infiltrada pela teologia da libertação. Poucos são os bispos da CNBB que não são da teologia da libertação. Então, ainda há essa rede de informação marxista, esse aparelhamento marxista dentro da própria igreja. O que eu tenho a dizer é que, primeiro, as portas do inferno não prevalecerão de forma alguma. Então, não é de hoje que a Santa Igreja Católica vem sofrendo difamação, nós sofremos difamação desde sempre. Não é de hoje que o inimigo tenta se infiltrar dentro da Santa Igreja Católica, mas nós temos certeza absoluta que as portas do inferno não prevalecerão. E é isso, assim, eu não tenho mais muito o que falar, é manipulação da mídia, manipulação da imprensa toda. Eu só vou finalizar dizendo que eu sou católica na política e antiprogressista nos costumes. Então, antes de tudo, eu sou católica. Adriles Jorge, o nosso anticatólico. Eu não sou anti-nada. Nossa teologia adrilista. Eu acho que tem dois pontos aqui em discussão. Primeiro, a manchete, e aqui o GC ele está encampando uma matéria da CNN, então existe esse problema. E olha que legal isso que a Geisiane colocou, né? Como a manchete induz as pessoas a erro. Né? Tecnicamente, o Pavanato e a Geisiane colocaram isso em perspectiva. A CNN já coloca dentro de uma perspectiva falsa, para você não entender o que está acontecendo. O Papa Francisco merece todas as críticas por ser um militante, por ser um comunista, mas, Adriles, a grande questão que eu acho aqui, que jaz subjacente, é da infiltração comunista na Igreja Católica. E como reverter isso daí? Acho que esse é o problema mais difícil de ser resolvido, né? Deixa eu só falar mais uma coisa antes do Adriles, rapidinho. É só dizer que, de fato, ele fala a respeito de uma bênção, mas ele fala de uma bênção que é uma bênção que todo pecador católico, né, recebe, que é aquela quando você se arrepende dos seus pecados, você tem um firme propósito de não voltar a pecar. E aí, deixo mais uma pergunta. Dentro da Santa Igreja, dentro de qualquer vertente do cristianismo, não só da Santa Igreja Católica, todos partimos da premissa de que todos somos pecadores. Todos, nós somos pecadores. Por que raios os LGBTs HDMI querem o status especial de não pecador? Todos somos pecadores. E aqui só deixar claro que não existe os LGBTs, existe um movimento de extrema esquerda que fica promovendo... É o movimento, exatamente, é o movimento, é a bandeira. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adriles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.